primeiro me conta como é que você fundou o grupo Amigos Solidários na Dor do Luto. Bom, Luciana, primeiro eu vou agradecer, que eu nem agradeci por esse convite e por estar podendo falar desse assunto que, como você falou, é super delicado. A minha história começou há 6 anos atrás, quando uma amiga perdeu um filho, ele era muito próximo a mim, e eu fiquei dando um suporte sem saber pouco, né? Saber quase nada sobre o luto. Aí fiquei fazendo o acolhimento, conversava. Algumas pessoas achavam que eu fazia errado porque eu deixava ela gritar, eu deixava ela ficar com as fotos, eu deixava ela vestir a roupa, deixava o termo assim de liberdade, né? Só não deixava se machucar, que realmente ela tentou suicídio algumas vezes e eu estava próxima. E aí eu fui procurar ajuda para ela, né? E não achei, não existia um grupo assim que acolhesse as pessoas presencialmente. E eu falei, vou fundar um aqui. E o Amigos Solidários na Dor do Luto tem um do mesmo modelo lá no Paraná. Eu procurei esse pessoal do grupo, né, do Paraná, eles me deram muito suporte, falando para mim, você não precisa ser psicóloga, você só precisa ser estudiosa, se você tiver o apoio de um psicólogo, tudo bem. E eles me deram o maior suporte, eles trouxeram esse modelo da Bélgica, e eu falei, vou fundar no Rio de Janeiro, porque não tem, a nossa cidade precisa, enfim, todas as cidades precisam, isso é até um sonho meu. Desculpa te interromper, antes Não, de fica à vontade. prosseguir falando sobre esse modelo trazido para o Rio de Janeiro, tem uma questão aí muito delicada também, usando o termo mais uma vez, que é assim, a sua proximidade com uma amiga que perde um filho provoca também, claro que não na mesma medida, mas um sofrimento em você. Sim, sim. É preciso também aprender a... Lidar. Como? Lidar. Lidar, e separar, Isso. se possível, né, a dor dela com o seu desprendimento, né, o desprendimento necessário para você realmente fazer alguma coisa por uma pessoa que sofre a morte de outra. Exatamente. Aí eu fundei o grupo, para ser mais breve, e comecei a estudar muito, consegui uma sala no centro da cidade, que funciona até hoje. E eu fui estudando e vendo isso, né? Me fortalecendo, porque no início realmente eu ficava com a dor das pessoas. E eu fui aprendendo a lidar com isso através de muito estudo, meditação, enfim, coisas que hoje claro que eu me emociono ainda com algumas histórias, mas nada que eu não consiga ajudar a pessoa nem administrar, né? Tem muitas pessoas que praticamente todas que passaram pelo grupo nesses 6 anos, eu fiz laços com essas pessoas, eu tenho um vínculo com essas pessoas, elas me procuram, me agradecem, várias pessoas já foram lá lançar livros, a Renata Guerra, que perdeu um filho com câncer, a Maria Lúcia Seidel Moura, que perdeu o marido depois de quase 50 anos de casada, em situações super difíceis, e elas vão sempre lá, a Andréa Murgel, que você já deve ter ouvido falar, foi lá lançar também, que ela perdeu um filho. Aqui no programa, a proximidade, o que eu consegui chegar mais próximo do tema foi uma vez conversando com o grupo Mãe Sem Nome. Sim, eu dei suporte também para ela. Sim, e elas vieram, eu já tive uma reunião com elas na época que elas quiseram fundar um grupo, né, que elas já conseguiram fundar só para mães. Eu dei o suporte para elas, porque elas queriam me entender, né, assim, como é, e não é uma receita de bolo. O luto é uma coisa, assim, muito séria, há de se falar sobre as fases do luto, sobre o processo, vivenciar o processo é muito importante, se não vivenciar, não se chega ao fim, e eu digo sempre, no luto existe início, meio e fim. O fim não é pronto, acabou, não lembro mais, não é isso, é você ressignificar a sua vida. Quando você consegue ressignificar a sua vida sem aquela pessoa presente, ok, porque ela vai estar dentro de você pro resto da vida. A doutora Adriana Tomás, ela faleceu, infelizmente, também foi uma pessoa que me ajudou muito aqui no Rio, ela era terapeuta do luto e médica paliativista, então ela me ensinou muito, ela me dava muitas aulas, digamos assim, e ela falava uma coisa que eu repito, dá para ser feliz de novo, sim, porque aquela pessoa não se resume à morte dela. Aquela pessoa, tem outros capítulos da vida daquela pessoa que você jamais vai esquecer. Então dá para ser feliz. Então, assim, a gente passa a vida toda vivendo muitas perdas, né? Sim. A gente perde muito mais do que ganha, sim. Talvez. E a perda não é só de pessoas. Morte, é uma perda que não permite a você realmente estar novamente com aquela pessoa. Né? Sem poder dizer algo a ela que você passou a vida inteira sem dizer. Sim. Né? Isso. Estar com ela pela última vez, muito, né? É verdade. Você não conseguir
conseguir recuperar realmente o momento perdido, a Sim, vida perdida. Às vezes as pessoas levam a vida inteira brigada com a outra, exato. aí perde a pessoa, acha que Se culpa, né? Se culpa o tempo inteiro, se pois cobra. é. Talvez E, esse seja o luto mais difícil, né? Puxa, eu não fiz por ele o que eu poderia ter feito, isso, não vivi tudo que eu podia ter vivido com aquela pessoa. Você isso. falou de etapas. Vamos Sim, aproveitar aqui esse momento no programa para auxiliar as pessoas realmente que estão vivendo aí uma perda importante, né? A morte com de alguém muito certeza. próximo. Ensinando um pouquinho esse caminho das pedras aí. Uhum. Então, Luciana, cada um, você falou super bem no início para apresentar, cada um tem sua hora, seu tempo para elaborar o seu luto, isso varia de pessoa para pessoa, e essas fases, né, que tem que ser vividas, essas fases do processo. A primeira fase é o choque. É quando a pessoa recebe a notícia, não aceita, nega por algum tempo, parece que está entorpecida e consegue até estar ali no velório, participar da despedida, mas fica achando que não é real. E isso é a primeira fase, né? A segunda fase é a raiva. Ela vem com a revolta, a pessoa se sente injustiçada e vem essas perguntas: por que comigo? Por que eu ou por que ele? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Enquanto as pessoas se questionarem no se e por que não tem respostas, elas vão continuar nesse ciclo. As fases, elas não têm uma ordem, nem uma sincronicidade. Elas vão e vêm dependendo do seu acolhimento. A outra fase é a negociação, é quando a pessoa começa a fazer uma barganha com ela mesma. Ela fala para ela: não, amanhã eu vou acordar bem, isso vai passar, eu tenho que me arrumar, eu tenho que voltar ao trabalho. Ela faz acordos com Deus. Na fase da raiva, ela também às vezes fica com raiva de Deus, eu esqueci de falar desse detalhe, sai de religião que tem, ou entra em outras, ou fica descrente. E aí, voltando para a Questiona, negociação. né? Questiona a própria crença. Sim, questiona demais e se revolta e tal. Isso é tudo absolutamente normal no processo, né? E muitas pessoas não entendem, as pessoas de fora. Depois vem Porque aquela. o que as pessoas de fora não devem fazer? Por exemplo, eu me Então, desespero, me debato, eu grito, eu quero morrer também. isso. Na primeira fase, É, deixa, isso. relaxa, isso vai passar. Então, vou terminar as fases e vou te falar o que as pessoas não devem falar. Depois vem a Tá. tristeza, que pode se tornar uma depressão, uma tristeza muito forte, onde a pessoa volta à culpa, né? Tá acompanhada do isolamento, ela quer ficar sozinha, pode se deprimir. E a última fase, que é quando ela já está elaborando a sua perda, é a aceitação, quando ela está se readaptando e ressignificando a sua vida novamente sem a presença daquela pessoa. Isso é a presença física, eu sempre falo isso, é o físico que mais faz falta. E assim, o que as pessoas não devem falar? Elas não devem falar aquelas frases prontas, né, que a gente escuta desde criança. Ah, era a hora dele, tinha que ser assim, não chora, seja forte. Essas coisas abalam Isso e vai afetam. passar. Isso, estava nos planos de Deus e, enfim, as pessoas falam muitas coisas. Olha, se disfarça de tudo, nem veja, desmonta o quarto, isso nada adianta. A pessoa pode mexer nos pertences de quem se foi quando ela quiser. Se ela quiser usar blusa, calça, doar ou dá para primos, ou se for um filho, né, dá para os primos, ela mesma usa. Isso não tem nada demais, não há uma coisa exata. Ah, faz assim que dá certo. Não, é individual, você tem que se acolher. Então, assim, o melhor que as pessoas têm a fazer, abraçar. Isso é fundamental. Um abraço, às vezes sem palavras, já significa milhões de palavras internas. Então, assim, isso acalenta a pessoa. Outra coisa também que as pessoas fazem sem maldade, elas querem ajudar e não sabem como, que a nossa cultura não nos educa para isso. Elas falam: não, olha aqui, vamos ficar bem. Passou um mês, as pessoas já se afastam, elas já não aguentam mais a mesmice daquela outra, né? Porque na cabeça delas ela não sai. A fulana perdeu o filho, ou o marido, ou o pai. Ela não sai disso, gente. Ela tem que reagir. Então não é assim. Ela vai ficando solitária depois de um mês, porque as pessoas seguem as suas vidas e quem não perdeu não sabe o que é isso, porque só vivencia a dor quem sente na própria pele. Se a gente não sentiu hoje,
a gente vai sentir qualquer dia. Quem não passou, vai passar. E isso faz as pessoas mudarem. E a solidão, nesse caso, é muito, muito triste. A própria pessoa fala, meu Deus, o fulano, a fulana, eles eram tão ligados a mim. Por que que já sumiu todo mundo? Porque ninguém, a maioria das pessoas não consegue ficar, nem apoiar. Raros são os casos e relatos que eu ouço de pessoas que tiveram um super amigo ao lado. Então, eu sempre falo, não precisa falar, tá presente, abraçar, se disponibilizar a fazer alguma coisa por essa pessoa, no sentido de acompanhar, por exemplo, para uma viúva, é horrível ter que fazer documentação e falar, estado civil, viúva. Elas, poxa, elas morrem um pouco. Na verdade, Luciana, quando a gente perde um ente muito querido, a gente morre um pouco com ele, porque a nossa vida nunca mais será igual a antes, quando ele estava presente. Vai faltar sempre um pedaço. As datas significativas também são datas que marcam nas pessoas. Elas fazem as pessoas reviverem tudo. O pior ano é o primeiro, porque ela vai passar o ano novo, o Natal, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, se for criança, o Dia das Crianças, o aniversário de morte, a data da morte, por um ano fica sendo velada. As pessoas olham no horário, lembram de tudo, da data direitinho. Tanto é que no início você fala, sua perda, a pessoa chega no grupo, eu faço uma entrevista com ela e depois eu vou fazer no grupo. E se ela quiser se apresentar, ela se apresenta e já conta a história. Se não quiser, ela vai ter o tempo dela. Mas muitas pessoas falam, eu perdi meu filho por exemplo, 3 meses, 5 dias e tantas horas. Elas vão contando hora por hora. Então, assim, isso é muito doloroso mesmo. Claro. Mas tem realmente início, meio e fim. As lágrimas podem ser de cura realmente. As pessoas precisam chorar juntas. As famílias não devem se afastar uma das outras. Existem muitos casos de pais que se separam porque o pai não aguenta ver a mulher daquele jeito. Exatamente. Homem é dificílimo de suportar. Eles ficam no grupo no máximo 4 meses, porque poucos se expõem. E acaba, vou chorar não na frente dela, porque ela pode ficar mal de me ver assim e tal. Também, né? Exatamente. Tem que desabar junto, por que não? A vida não é plena felicidade, a vida são momentos de felicidade. E os momentos de tristeza tem que existir. Não dá para ser feliz 100%. Então, a vida não é assim. Não é É uma assim. questão também. Sim. Fica à vontade. Existe uma outra situação também que muita gente julga aquelas pessoas e apenas no enterro, muitas vezes, tão leves, tão bem, tão calmas. Uhum. Já ouvi pessoas realmente julgando outras porque lidaram de forma muito tranquila com essa perda. As pessoas não compreendem também como alguém pode ter algum equilíbrio num momento desses, né, num momento de perda, mesmo que de forma muito bruta. Uhum. Né? Elas estão ali, por exemplo, no enterro e não choram. Olha lá, não está chorando. Como? Está perdendo a mãe. Entendeu? Não importa ali, mas eu acho assim, há reações de todo tipo. Sim. A gente não pode ficar julgando a intensidade. Só aparência. Do outro. Não. A aparência. Não dá, às Tem vezes. muita lágrima de crocodilo também, né? Nem fala. Mas então, Luciana, muitas vezes a pessoa tá aparentemente tranquila aos olhos de quem tá vendo, mas ali dentro dela tá um reboliço e um coração sangrando de uma tal forma que ela acha que ela não vai aguentar. Só que ela precisa ser forte. Exatamente. E ela pensa, eu preciso ser forte, eu tenho que me manter aqui. O que mais ela escuta é força, batidinha no ombro, força, vai passar. A vida é isso, basta estar vivo para morrer. Então são coisas que realmente não tem como mensurar nenhuma emoção nesse processo. Tem que vivenciar. Para a gente encerrar, o grupo Amigos Solidários na Dor do Luto, como é que a gente faz contato com o grupo? Então, aonde funciona? Tá. Ele funciona hoje na Rua Rodrigo Silva, número 18, 7º andar. Para ir, tem que ligar pro 99823-4770 ou 3577-1086. É Márcia Torres, sou eu mesma que vou atender, tá? Pela internet é possível marcar alguma coisa?
Pode ser pelo Facebook com esse mesmo nome, Amigos Solidários na Dor do Luto. A gente também tem um blog, tudo com o mesmo nome, tá? Entendi. E eu gostaria também, Luciana, antes de encerrar, de agradecer ao Grupo Cortel, que tem feito um trabalho maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, com palestras, sabe, no próprio cemitério, para levar as pessoas para ver que o cemitério não é um lugar só de morte, é um lugar de vida. Como você falou, vou ressaltar, amanhã eu e a Jennifer Cardoso, ela é psicóloga, vamos fazer uma palestra sobre o luto, lá no cemitério da Penitência, no Caju, e assim, a minha gratidão é gratuito ou é profunda. pago, É Márcia? gratuito, às 11 horas, é gratuito, é livre, tá saindo na mídia, tem um folder que tá por aí pela internet, então assim, a chamada é super bacana e eu tô muito feliz por esse apoio, vamos dizer assim, do cemitério, um cemitério que tem uma visão super diferenciada em relação a isso, a dar apoio às pessoas, né? Isso é muito bacana, então, e a vocês também aí, tá? Minha gratidão aí por A tudo. gente é que agradece. Márcia, vou Sim. repetir os telefones que você deixou. Tá. 998234770. Isso, Esse celular direto com você, Márcia isso, Torres, isso. assistente social. Uhum. Ou 3577-1086. Isso. 3577-1086, isso para quem quiser marcar uma entrevista lá, né, no grupo. Em qualquer dos dois telefones. No nosso Face tem esse número aí, tá? Esse ótimo. número é o fixo, é o do grupo mesmo, tá bom? Tá, 3577-1086, grupo Amigos Solidários na Dor do Luto. Com esse nome você localiza fácil no Facebook para Sim. conhecer melhor esse trabalho maravilhoso realizado pela psicóloga Jennifer Cardoso e pela assistente social Márcia Torres. As duas estarão amanhã, a partir de 11 da manhã, no cemitério da Penitência, no Caju, batendo um papo com os participantes sobre luto, né? Aprendendo com o luto. Uma conversa aberta sobre o ciclo da vida. Márcia, parabéns pelo trabalho e obrigada pela entrevista. Obrigada aí a vocês todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, um abraço grande. Igualmente.